Vamos conversar agora com o nosso comentarista de política, Kennedy Alencar. Oi, Kennedy, boa noite. Foi justamente com essa posição, de falar com todos os lados, que o Brasil tentou se cacifar e aprovar hoje uma proposta, uma resolução na ONU, pedindo, entre outras coisas, uma pausa humanitária para a entrada de ajuda em Gaza. Infelizmente, o texto não passou, foi aprovado por 12 países, 12 dos 15 membros do Conselho de Segurança, entre permanentes e rotativos, mas teve o veto dos Estados Unidos. Na sua avaliação, Kennedy, que efeito esse veto terá sobre a guerra? Amanda, os Estados Unidos sabotaram a ação do Brasil na ONU e eles estimulam o massacre. O efeito é esse, é contribuir para que haja uma escalada nessa tragédia humanitária que a gente está assistindo em Gaza. Porque, como você mencionou, o Brasil cumpriu o papel dele, cumpriu muito bem. O Brasil precisava de 9 votos, conseguiu 12 votos. Desses 12, conseguiu votos da França e da China, que são membros permanentes do Conselho de Segurança. Conseguiu a abstenção do Reino Unido e da Rússia, que também são membros permanentes, e houve um veto americano. A China, inclusive, criticou, disse que durante toda a discussão, a representante americana não levantou nenhuma questão. Foi um pretexto falar que faltou uma menção à autodefesa de Israel, porque isso é reconhecido, está na Carta da ONU, Israel tem o direito à sua autodefesa. Os Estados Unidos vetaram porque o Biden quis agir como império, quis ir à região, articular lá encontros com o Netanyahu, ele teve com os líderes árabes, mas em face do bombardeio ao hospital, dessa explosão lá, os líderes árabes cancelaram. O Biden sai um pouco colheu poucos frutos nessa viagem. É mais um jogo para o público interno americano, a posição firme do Biden em defesa de Israel. Mas não há dúvida de que o que os Estados Unidos fizeram vai agravar o conflito. Amanda, o Lula até, estou vendo aqui nas anotações de uma conversa que eu tive, Lula comparou esse episódio do veto hoje ao veto que os Estados Unidos deram em 2011, àquele acordo nuclear costurado entre a Turquia e o Brasil a respeito do acordo nuclear do Irã. Na época, os Estados Unidos e a França boicotaram, vetaram esse acordo e, pouco tempo depois, tentaram um outro acordo com o Irã em condições piores. Ou seja, os Estados Unidos, eles querem um Brasil que se volte como uma potência regional na América Latina, no máximo admitem uma voz de potência global na questão ambiental. Quando se trata de geopolítica, os Estados Unidos sabotam o Brasil. E está muito claro que essa arquitetura do Conselho de Segurança da ONU, essa governança global, ela está em crise, como critica o Lula. Os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança são os vencedores da Segunda Guerra Mundial. Por isso que eles têm esse poder de veto, que são os Estados Unidos, a Rússia, que na época era a União Soviética, o Reino Unido, a França e a China. Sem mudar essa governança, a ONU acaba ficando de mãos atadas e a gente está vendo um agravamento da situação, E no caso aí, a gente não tem a dúvida de que a coisa vai piorar ainda mais. O Brasil fez a parte dele, Lula vai continuar nos esforços, mas ele viu uma semelhança com o que aconteceu em 2011. Amanda e Augusto, boa noite para vocês. Boa noite, obrigado, Kennedy.